Olá, tudo bem? Como tá esse sábado maravilhoso, né? O dia aqui tá muito bom. Eu tô aqui num parque. Essa semana a gente tem vindo falar sobre paradigma, né? E tem muita gente que não sabe o que é isso. E como eu estou trabalhando no meu paradigma e realmente nessa busca dessa mudança, né? Tá acontecendo coisas extraordinárias durante esses 2 anos e que eu, né, tenho estava fazendo no passado algumas ações da minha vida que estavam dando resultados que não eram bons e não eram agradáveis para mim e não eram os resultados que eu gostaria de ter. E os anos foram passando e eu ficava pensando assim: por que tem pessoas que não estudam? Tem pessoas que às vezes né, não tem assim um grande conhecimento e assinam cheques de 1 milhão, de 100 mil. E por que tem muitas pessoas que são inteligentes, têm faculdade, têm mestrado, têm várias coisas e não conseguem assinar um cheque nem de 1.000? Então, o que que faz uma pessoa que não tem estudo assinar cheques de R$ 1.000, de 10 mil, 20, e pessoas de faculdades, às vezes inteligentíssimos, e não conseguem fazer um cheque de 100, de 10 mil para pagar algumas coisas? Então, e no meus estudos viu que isso é um paradigma. Isso já é uma coisa que está dentro, já vem do passado. Vem do passado, vai vindo. E a gente não sabe o que é isso. E aí, conforme os inteligentes vão estudando, né, vão descobrindo algumas coisas. E aí eu achei interessante isso, que os resultados que eu tinha, mesmo sendo inteligente, sendo isso, dono disso, dono daquilo, os meus resultados era aquele resultado muito ruim. E o que que fazia uma pessoa que acabou de chegar agora, né, no mercado e ter resultados extraordinários? Então, na realidade, não é inteligência. Todo mundo é inteligência. Todo mundo é inteligente. O detalhe que é o paradigma. E aqui eu vou te explicar para você como você mudar o seu paradigma para você ter resultados extraordinários. E aí, vamos lá. Como eu falei para você, que há muitos anos eu usava o meu método, o meu jeito, o que eu pensava para ter os resultados que eram pequenos. Mas conscientemente eu queria ter resultados grandes, mas nunca consegui. Nunca consegui. E às vezes, quando chegava nesses resultados, no outro dia ou na outra semana, ele voltava pelaquela média. E uma vez a minha esposa falou assim: você é a média de quem você anda. Se você anda com pessoas duras, você vai ser duro, porque o seu conhecimento que você tem é para essas pessoas. Se você anda com pessoas que só falam besteiras, você só vai falar besteira. Mas o que é o seu propósito? Aonde você quer chegar? Então, quando uma pessoa não tem um sonho e não sabe onde quer chegar, qualquer lugar para ela é bom. E o que tem acontecido hoje com as pessoas? Eles vivem o momento. Não têm sonho e querem um filme, um seriado, que você fica ali parado assistindo um vídeo, passando, se empolgando com aquilo ali. E as noites, nada demais, né? Nada contra. As noites e dorme, acorda e fazendo momento, só as coisas do momento. Quando uma pessoa não tem um sonho, não sabe onde quer chegar, qualquer lugar. É como fosse um barco. Aqui, né, muita gente
sabe que cada um é dono do seu barco, da sua vida. Depois que você tem a vida, nem sua mãe, nem seu pai, né? Eles tomam conta do seu barco. É você que controla esse barco. E durante esse barco, se você não pega o remo ou o leme do seu barco, eu não falo nem o leme, né? Quando você não pega esse leme e não rema, você está à deriva nas circunstâncias que estão acontecendo. Ah, é o corona. Ah, tá ruim. Ah, meu namorado. Ah, minha esposa. Ah, mas isso. E aí acontece coisas assim que vão diminuir você. E aí você acha que os resultados não chegam. Por quê? Porque você está no meio. Quando ela falou isso, né? Eu não tenho amigos ricos. E aí eu pensei, onde eu posso conversar com amigos ricos? Aí, sabe, eu tive uma ideia. Ideia. As ideias hoje são o maior valor que você tem. Para você ter ideia, eu tô aqui com um boné. Tenho pulseira, tenho roupa. As minhas pulseiras, o meu boné, eles não existiam, ok? Não existiam. Como está na Bíblia que a gente é a imagem e semelhança do Criador, e todos nós somos filhos dele, então a gente tem a capacidade, todo mundo aqui tem a capacidade de criar também. Então o carro, a roda, o pneu, o boné, foi criado por alguém. Mas como foi criado? Ele primeiro teve, eu até escrevi aqui, as faculdades que Deus já nos deu. Já é um estudo de 6 faculdades que todos nós temos. Percepção, imaginação, memória, intuição, vontade e raciocínio. São de graças. Só que a gente tem essas faculdades e não tem noção que elas são faculdades que estão dentro da gente gratuitamente. Você fica 5, 6, 10 anos para formar nossa faculdade, mais o custo. Vamos lá nessa faculdade. O cara do boné, ele estava andando na rua e o sol batia muito. Ou um jogador de futebol, ele falou assim, poxa, ele percebeu na faculdade da percepção, ele falou assim, caramba, eu percebo que o sol atrapalha. Será que eu fizer alguma coisa, botar na cabeça com uma aba, com uma extensão, onde impeça desse sol bater? Isso aqui é imaginação, tá, pessoal? E aí ele falou assim, cara, é mesmo. E ele começou a raciocinar, foi para o setor de raciocínio, foi para os outros setores, e depois teve o setor de vontade. E aí ele falou assim, cara, eu acho que eu vou fazer um boné. E aí, quando ele foi falar, muita gente, como algumas pessoas amigas de vocês, quando vocês querem fazer alguma coisa que vocês têm uma ideia, uma percepção, isso não dá certo, isso não pode, isso não existe, isso aqui. E aí você, fracamente, pelos seus sentimentos, baseado nos conteúdos de fora, você aceita o que as pessoas falam. Que você não consegue, que você não pode, que isso não existe e que você é maluca. Mas o cara, quando tem uma vontade, o setor da vontade ardente, independente da circunstância, ele foi lá, foi na fábrica, costurou, fez isso, fez aquilo e tem um boné. O cara da pulseira, o cara da camisa, o carro, tudo. Então, tudo que está em volta de você, além de ser criada pelo Senhor, é criada também pelo ser humano, porque todos nós somos imagem e semelhança do Criador. Ok? Só que essas faculdades, elas acabam as pessoas usando para o próprio mal. Como assim? Eu tenho a percepção do sol, que está me atingindo e está batendo no meu olho, e aquele outro inventou o óculos. Mas você, por causa da vida passada, por causa de onde você andou, você cria um paradigma que você não pode, que você não consegue.
Então, na mente da percepção da faculdade, você se destrói e fala assim: eu tenho uma percepção que eu não sou capaz de fazer nada. E vai para a imaginação. Aí você vai para eu não consigo, eu não posso. Aí vai para a memória, eu não consigo. Aí dá a vontade de fazer nada, não consigo, eu não faço. Eu nem quer raciocinar para ter uma solução. O raciocínio não, é para o mal, para você mesmo, para te destruir. Porque o amigo teu falou: ah, você não vai conseguir, isso é coisa de maluco. Mas ele só falou. Quem tem o poder é você. E aí, na realidade, as pessoas, elas não estão se reconhecendo. Elas não sabem quem é ela mesma. Tem, inclusive, na Bíblia isso: conheça a ti mesmo. Então, quando você tem a clareza de que é filho do Criador, que ele é o rei, que você é um príncipe, e aí você, como príncipe, se deixa levar por vozinhas, até as suas vozes mesmo. E aí o que acontece? Existe o consciente e o inconsciente. Esse inconsciente, ele é 90% do nosso cérebro. E o consciente é o que a gente está aqui batendo esse papo, ok? Quando você fala que não pode, você pega suas faculdades, diz que não pode, que não consegue. Imagina uma pessoa fala assim: pô, cara, você vai passar de ridículo. Aí sua imaginação, em vez de ser para solução, você imagina: é mesmo, eu vou passar ridículo, as pessoas vão falar. Aí vai para a memória. Aí a vontade vai ser de vontade de não fazer. E aí você vai começar a raciocinar. E aí isso é consciente e com sentimento. Quando gera o sentimento, vai para o inconsciente. Quando vai para esse inconsciente, vira um paradigma, vira uma programação. Então, os seus resultados hoje, e que você não consegue nada, não está conseguindo, sempre fica triste, não tem um namorado, não tem uma família maneira, a sua empresa não está legal, onde você trabalha também não está legal, porque você mesmo está construindo isso em volta de você, criar um paradigma. E aí, como eu falei para vocês, que os meus resultados até 2019, 2018, primeiro em 2018 eu comecei a pensar nisso. Como minha esposa tinha falado que eu era o percentual das pessoas que eu andava, e as pessoas que eu andava só reclamava que não pode, que estava difícil, que isso, e então eu escutava e a minha mente queria um paradigma de que eu não consigo, que está difícil, e aí era a solução, beleza. E eu não incomodado com isso, que primeira parte, você precisa estar incomodado com a vida que você está levando, esse é o primeiro ponto. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim: mas como é que eu vou conversar com pessoas melhores do que eu? Aí eu tive uma ideia, como eu falei. Eu pensei, falei assim: cara, eu não tenho. Mas a internet, tem alguns ricos que ficam na internet falando. E aí procurei um dos ricos aqui do Rio de Janeiro, que inclusive ele foi envolvido na época em negócios do governo e acabou perdendo tudo. Olha só que legal. Mas eu comecei a ser Eike Batista. Aí comecei a seguir ele, porque ele tem entrevista, ele tem alguns conteúdos na internet, e eu comecei a escutar ele. E tudo que ele falava fazia sentido, cara. Então eu ficava quieto, escutando ele falando, e fazia sentido para minha empresa e para mim. E eu comecei a modelar o que ele falava e colocar dentro da minha empresa. E ela foi crescendo. Foi fazendo sentido, porque eu não sabia. Eu nunca. Eu tive a percepção e a ideia de abrir uma empresa. Mas eu não era empresário.
Eu tive a ideia e a percepção de casar com a minha esposa, mas eu não era marido. Eu tinha a percepção, e eu e minha esposa, de ter um filho, mas eu não sou pai. Ninguém me informou a eu ser pai, ninguém me informou a ser marido, ninguém me informou a ser um empresário. E aí eu vou aprendendo conforme a jornada. E o que vai acontecer? Você tem um namorado, e aí você está aprendendo ali com ele. E aí, se um desistir, acaba tudo. Os controles emocionais fazem com que tudo se destrói. E vem as vozes, ei, esse cara, ou essa garota. E aí você acredita nisso e dispensa. E talvez tenha o seu futuro. Mas aí comecei a escutar ele. E aí, quando ele falou assim, eu aprendi com fulano. E eu parei o vídeo, escrevi o nome que ele disse que tinha aprendido com outra pessoa. Eu falei, caraca, ele aprendeu com outra pessoa. O que eu fiz? Eu fui e peguei o nome, acabei de assistir o vídeo e fui para aquela outra pessoa. Aquela outra pessoa, aquele outro empresário, rapaz, o cara era bom pra caramba. Aí eu escutando de novo e de novo. E minha mente, eu ficando escutando aqueles caras, ficou mudando. E aí eu percebi o seguinte, que eu precisava, para mim, mudar o jeito de eu tratar minha esposa, de eu tratar os meus filhos, a minha empresa. Eu precisava só de um mentor. E aí, eles estão aí de graça às vezes. E eu comecei em 2019 a escutar muitos mentores. Um de família, um de religião, Deus, fazer o contato com o Senhor. Também escutei de empresários e também para fazer amigos, porque a gente precisa se conectar. Todos nós estamos aqui na Terra e somos conexões do Senhor. Não adianta querer ser sozinho. E comecei a fazer isso em 2019. Rapaz, os meus resultados começaram a mudar. Por quê? Meus padrões eram aqueles que dava aquele resultado. Os seus padrões é o que está dando esse resultado que vocês têm. Eu não sei se os resultados que vocês têm são satisfatórios, mas para você ter outros resultados, você tem que elevar os seus padrões. Para você elevar os seus padrões ou passar esse degrau, eu não sei se vocês percebem, mas a gente chegou até um ponto e parece que tem um muro que não deixa a gente passar daquele degrau para o outro lado. Porque os nossos conhecimentos só te trazem até aqui. Para você poder passar esse outro degrau, você precisa estar junto ou escutar pessoas que vão te levar para esse outro degrau. E a internet hoje, ela está com essa facilidade aí. Então, se você quer mudar o seu paradigma, mudar esses resultados, e outro detalhe importante que eu estudei, que mesmo conscientemente, olha só que interessante, muito interessante, mesmo que a gente quer ter a consciência, a gente tem a consciência na hora assim, poxa, eu queria não brigar com meu marido, não queria brigar com minha esposa. A gente tem essa consciência. Poxa, eu queria que minha empresa crescesse um pouco mais. Eu queria que... Então a gente tem essa consciência. Mas quando a gente vai fazer as ações, o paradigma, ele nos impede. As programações de que você só pode receber 1.000, 2.000, que você tem que viver com a sua esposa 5 dias bons e o resto ruim, que a tua empresa só trabalha tal. Isso é o paradigma. E eu falei assim, que porra é esse negócio de paradigma? O que está fazendo? É uma programação no inconsciente, como eu falei lá na frente. Conscientemente, a gente tem essa consciência. Se toda hora começa coisa ruim, o paradigma é formado, cara. Por exemplo, você desde pequeno, a gente quando entende que existe o governo, fala que é um salário mínimo.
Não, é um salário mínimo. E você vai crescendo e o paradigma vai para o inconsciente dizendo, cara, o mínimo é um salário mínimo, salário mínimo. E quando você cresce, o seu inconsciente só deixa você trabalhar por um salário mínimo. E você não consegue andar. E qual é a forma que é para mudar o paradigma? Ou fazer um novo. Não tem, entenda bem, não tem como você botar uma coisa no lugar sem tirar um lugar. É uma lei que Deus, né? Deus já deixou algumas leis. Se todo mundo aqui entendesse das leis que Deus deixou e vocês entendessem que se vocês cumprissem essas leis, elas iriam fazer sentido. Um exemplo, eu estou aqui com um caderno e se eu soltar esse caderno, pela lei, eu não tenho como. Ele vai cair, que é a lei da gravidade. Ali tem um sol, ó, tá bem aqui o sol. O planeta Terra ele está agarrado nesse sol por uma lei chamada de atração. Existe no universo também uma lei chamada do vácuo. Não adianta ter alguma coisa naquele lugar se você não tira aquilo para botar outro. Não é a lei do vácuo, inclusive, dois corpos não pode usar usar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se você tem a mente poluída e quer conscientemente mudar o seu paradigma que está no inconsciente, você precisa primeiro arrancar tudo que é ruim. Então, a primeira coisa que tem que fazer é você uma folha. Não precisa, por exemplo, eu tenho aqui as minhas, porque a minha memória de tanta informação, ela aparece uma coisa, eu acho interessante, aí depois, quando eu quero fazer, aparece outra interessante. Isso é falta de foco, né? E são todas interessantes. E acaba a gente não fazendo nada. Então, o que você tem que pegar uma folha de papel, primeira coisa, uma folha de papel. E você vai ter que escrever uma data de hoje, escrever tudo que é ruim para você. O teu salário, a briga do seu esposo, a briga com a sua esposa, o comportamento com seus filhos, os seus resultados ruins. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A gente quer pegar uma vassoura todos os dias, e pegar o carpete e levantar e botar sujeira. E você não quer enxergar as sujeiras, as coisas ruins que tem na sua vida. E aí você prefere esconder, nem lembrar. Mas o paradigma, ele está lá para lembrar. E ele volta. Toda vez ele vai voltar. Não tenha. Isso já é estudo, pessoal. Vamos lá. Então você precisa pegar. É ruim. E é ruim demais, cara. Então eu fui e botei ter clareza o seu estado atual. Pro seu cérebro, caramba, eu recebo pouco, eu brigo direto e não sei o quê. Eu não tô acreditando mais no Senhor. É isso aqui, eu não corro, eu como pra caramba e eu tô ficando gorda, eu brigo, eu falo, eu passo meu tempo na rede social escutando besteira e vai fazer, aí te dá clareza. Não coloque a sua sujeira debaixo de um carpete, de um tapete, porque aí você não vai enxergar. Você precisa ter essa clareza. Quando você tem essa clareza, que está tudo aqui escrito de ruim, que é ruim mesmo, caramba, tá ok. E agora? E agora você vai botar um outro papel e descrever, num papel em branco, escrever assim: eu sou feliz e grato por essa vida. E aí você vai escrever o que você deseja. É fácil. Deus não complicou, pessoal. Então você vai pegar esse papel, escrever o que eu botei aqui, ó. Eu sou feliz e grato porque vivo essa vida, e vai botar, poxa, porque eu tenho um marido maravilhoso, porque meus filhos é maravilhoso, meu salário tem que botar um valor, 10 mil, 15 mil. Não adianta, o cérebro, o inconsciente,
O paradigma está dizendo que você é incapaz, você não é merecedor. A circunstância está dizendo isso, já foi criada no seu inconsciente, que você não pode, que você não é capaz. Então você escreva ali o que você quer da sua vida. Faz sentido para você? Beleza. E aí você acha, olha só, você acha que eu sempre pensei em querer 10 mil, mas no outro dia as circunstâncias fazem até eu parar de pensar nisso. E aí como eu vou formar um paradigma que levou anos e anos, né? As circunstâncias ruins, o salário, a briga com a esposa, o comportamento meu com a minha mãe, e cria esse hábito, esse padrão, e você quer mudar de um dia para o outro. Então, isso... Pessoal, a internet caiu aqui, beleza? Estamos aqui de volta. Então, como fazer? Desculpe, tal. A gente depende. Quando eu dou esses cursos, né? Hoje eu tenho a gente tem uma sala de aula, né? Onde a gente tem 20, 30 alunos. Hoje com a internet a gente tem esse alcance, né? De dar para vocês essas informações gratuitamente pela internet. E às vezes tem as adversidades. E você acha que é fácil, o universo vai te facilitar tudo? Não vai. Então quando a gente coloca, né, quem está acompanhando aí, coloca o que você quer, os seus sonhos. As pessoas têm parado de sonhar, não sei, por causa das dificuldades. E sonho, né, na Bíblia, né, tem José, tem vários pontos de sonho. Só que o sonho, ele precisa ser ardente. Não é sonhar, pessoal, dormindo, não. Eu estou falando de você, como coach, o que eu faço para eu estou falando assim porque tem gente que não vai saber nem o que escrever dos sonhos. As pessoas estão tão mal na vida que nem sabe qual é o sonho. E a única maneira de você poder sonhar, que é de graça, é você botar uma música suave na sua casa, né? Na Bíblia diz que tem as trombetas. Então as músicas são umas coisas extraordinárias. E quando você bota a música suave, fica sentadinha num canto e vai sonhar, sabe? É de graça. Se você quiser nesse sonho levar quantas pessoas você quiser, levar nesse sonho. E o que eu fiz na época, né? Eu fui e sonhei. Ó, eu tô aqui na rua, mas se eu virar aqui, é o meu carro que tá aqui. Meu carro velho. Mas eu comecei a sonhar, e aí é de graça, de graça. E aí eu queria mudar meus paradigmas. Então, fiz a lista, foi agradável ler. Eu não queria pegar minha sujeira da minha mente, os meus resultados e botar no carpete para mim não enxergar. Eu botei clareza. Pô, cara, tô mal pra caramba. E aonde eu quero chegar? O sonho. Comecei a sonhar, e aí desse sonho botei um carro, né? Botei uma casa, uma família maneira, né? Uma foto de uma família maneira, viagens, né? Quem não quer viajar, botei uma imagem na minha cabeça de muitos dinheiro e botei em euros e dólares de preferência. É de graça, pessoal, de graça. Não tem dificuldade nenhuma. Em qualquer momento você pode fazer. E fiz isso, viagem, isso. Eu tenho um filho que está nos Estados Unidos, e aí eu ir lá passear também um pouquinho, papá. E aí ele me pediu. Tá acordado? Beleza. Então eu faço essa jornada com meus coachings, peço ele para sonhar. E depois disso, eu peço para eles procurar as imagens no Google, das imagens, a imagem que estava lá, que a gente sonhou, imagem, pegar essas imagens e pedia para ir numa empresa para imprimir as imagens que achei no Google, tirei um print e acabei fazendo um quadro da vida, da minha vida extraordinária, um mural, na realidade, e botei umas datas, botei as datas. Por incrível que pareça, eu botei a data do carro mais rápido. Eu botei em maio de 2022 e não tinha chegado o corona, hein, pessoal? Botei lá.
E tô lá estudando, pá, indo escutar mais pessoas que me faziam mais crescer nas redes sociais. E de repente, cara, a minha vida foi mudando, foi mudando, foi mudando. E em maio o carro chegou, que tá aqui, ó, um carrão. E aí pensei também da minha esposa que tá ali atrás do meu, que é uma Hilux, para minha esposa. E foi acontecendo, cara. Mas eu também, além de pensar, eu fiz ações. Porque você, quando declara isso para você, do ponto A, que é o estado atual que você tá, que é ruim pra caramba, ou tá até bem, mas quer melhorar pro estado B, e essa jornada não é fácil. Então você precisa falar para o seu cérebro de novo e de novo: eu sou bom marido, minha esposa é maravilhosa, eu tenho que declarar o que eu quero. Não ficar falando assim, pô, você é chata. E aí você bota no universo que ela é chata. Mas eu ganho só essa merreca. E você só pensa, conta, deixa que ela vai chegar. Não precisa ficar... Pensa em soluções. Eu quero ganhar 10 mil. E botei lá um bolo de dinheiro. E isso em 2020, pessoal. E começou. E aí o carro chegou, botamos isso, a empresa foi crescendo. E aí eu fui mudando o meu paradigma. Fui mudando. Cara, isso é de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Dependendo do grau, do paradigma que você tá, pode até levar mais. Mas é isso que eu quero falar para você. Eu não tinha outro recurso. Na época, eu já tinha tentado de tudo, eu tinha pensado em tudo. Mas eu tentava resolver fora. Quando eu resolvi mudar dentro de mim, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir e saber, porque eu poderia pensar isso, ninguém poderia tirar de mim. Quando eu botei o quadro lá em casa, minha esposa perguntou: o que é isso? Isso aqui é meu sonho. Cara, você é maluco mesmo. Falou. Hoje a gente tem, todo mundo tem um quadro. Então ela poderia falar o que ela quisesse. Meus funcionários, nas faltas, mas isso, me dando um resultado. Tudo estava ruim. Quando chegou 2020, na realidade, se eu tivesse aquele paradigma anterior, eu ia justificar todo o meu fracasso, todo o minha falta de comando do meu barco da minha vida, o meu remo e o meu leme. Por quê? Agora eu sabia aonde eu queria chegar. Eu tinha um quadro e o sonho estava na minha cabeça. Agora, se eu pego um barco, eu estou aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, e eu quero chegar só no centro da cidade, é rápido. Mas meu sonho era grande. Meu sonho é tipo uma viagem daqui de avião. Né? Vamos botar o recurso mais rápido de avião. São 11 horas de voo. Mas o meu recurso era um barco. Acho que eu nem tinha barco. Eu ainda tive que pensar num barco, pegar esse barco, aprender a remar. Então, os desafios durante essa jornada desse sonho, ele vai ser difícil. Mas o mais importante é você saber aonde você quer chegar. Porque se você não souber, não tiver clareza de onde você quer chegar, qualquer lugar e qualquer pessoa. E outro detalhe, né? Quem você quer botar nesse barco? É a parte importante. Então, eu, como empresário, queria mudar a minha empresa, mas eu não entendia que existe a conexão, que não adiantava eu mudar a empresa se eu também não mudasse a minha casa. Se não mudasse... E aí a minha casa, quem estava era eu, mas eu pedia para a esposa mudar, para o meu filho mudar, mas na realidade quem tinha que mudar era Joe. Eu. E quando eu comecei a fazer esse tipo de sequência de sonho, de estado atual,
de dar sequência e parece não, parece até que é uma coisa. Quando você já sabe onde quer chegar, aí você entenda bem. Como vocês estão, normalmente, né, a gente está na multidão, vamos para ali, vamos para ali, vamos. Não, ali é melhor, vamos. E aí você vai na multidão. Quando você resolve ir para aquele lugar, aonde você quer chegar, baseado no seu sonho, aí tem as diversidades. Sabe, com o mapa do tesouro, que você precisa descobrir, só que a vantagem disso é que quando você muda o seu paradigma, ele te ajuda. Ninguém te para mais. As pessoas podem falar, mas você está seguindo. Então eu aconselho, para não ser muito longo, primeiro passo, o que te está deixando você ter esses resultados é você mesmo. É o que você pensa. Então pare de pensar negativamente. Primeiro passo. Eu falo assim, o meu ramo eu sou instrutor de parapente e a gente fala que a gente voa com as nuvens. E as nuvens sempre estão chegando. Os nossos pensamentos são igual a nuvem. Toda hora está chegando. Só que às vezes vem uma nuvem preta. E aí, mas essa nuvem preta, às vezes é para te proteger, para você descer. E aí o que você tem que fazer? Obrigado pensamento, tchau pensamento. E aí deixa ele para o canto e pense, tenta se controlar nos pensamentos e pensar o que é de bom, não o que é de ruim. Porque se você pensar o que é de ruim, como eu falei no início aqui, vai criar um paradigma. Você vai pensar, vai sentir emoções, essas emoções, elas vão criar um hábito de você não pode, você não consegue, incapacidade, não merecimento, e ali cria isso. A mudança é pensamentos positivos independente da circunstância. Segundo passo, ter clareza do estado atual que você está, escrever num papel o estado atual, não varrer, não esconder tudo de ruim debaixo do carpete, tenta ter clareza, depois sonhar. E qual é o estado que você quer, desejado que você está. E de novo, todo dia, de manhã, sonha, vê o quadro, todo dia, e fica imaginando quando isso vai chegar, como fosse um cheque já em branco, sabe? Que já está lá com aquela data para você receber. Isso é Deus, pessoal. Deus, ele é maravilhoso, ele não complica nada. Sabe, para finalizar, a gente quando era pequeno, olha só como era fácil e todo mundo perdeu. Quando a gente é pequeno, quando a gente tem 18, 16, 14 anos, quando é menor, a gente tem um sonho de uma bicicleta. Então tem aquelas crianças, né? Pai, eu quero uma bicicleta, eu quero uma boneca. E aí existe esse desejo dessa criança. Mas o que o pai faz? Ele diz que não dá, ele não pode, ele não consegue, e aí você vai perdendo o sonho. Ou tem crianças que têm o desejo ardente e chora e pede e vai nas revistas, olha só, vai em alguma revista e recorta a bicicleta, a foto da bicicleta, e ela bota lá na parede a bicicleta que ela quer. E ela fica pensando, e ela sonhando na bicicleta. Pô, cara, o pai e a mãe vendo aquilo, não ela reclamando, o que ela faz? Eles fazem um esforço danado para ter uma bicicleta. Por quê? O desejo ardente. Aí você cresce, começa a sonhar, falar com seus amigos no segundo grau, no primeiro grau, eles te chamam de maluco e você vai, por eles chamar de maluco, você vai perdendo seus sonhos, e daqui a pouco você não sonha mais. Por quê? Porque ninguém está sonhando, te chamando de maluco. Mas então você perdeu a essência quando era pequeno. Uma outra coisa também que acontece é os traumas. Quando a gente está crescendo,
por exemplo, no meu caso, hoje eu entendo porque minha empresa não cresceu tão rápido. Por quê? Minha mãe era costureira. Maravilha, a minha fábrica é de costura. Mas minha mãe, ela toda vez que pegava as costuras que ela terminava, ela levava para a fábrica, ela não tinha onde eu ficar. E eu ia com ela no ônibus. Quando eu era pequeno, ela não tinha muitas condições e ela sempre ajudou, mas eu gostava sempre de um brinquedo. E eu imaginava com um pedaço de pau, já levava no bolso, no ônibus cheio, eu não tinha o que fazer, então eu pegava aquele pedaço de pau e ficava brincando de imaginação, de voar, de carrinho, disso, aquilo. Aqui, imaginação, uma faculdade, né? Que a gente perdeu. A imaginação de resolver os nossos problemas, a imaginação de coisas maravilhosas que a gente está. E aí, ela às vezes me beliscava, porque ela tinha vergonha daqueles meus movimentos na frente das pessoas, e ela me beliscava, ainda chegava no meu ouvido e falava assim: fica quieto, que você parece um maluco. E toda hora, ela me falando isso, eu parei de imaginar. E fui crescendo, e eu comecei a fazer as coisas, só fazia cópia de outras pessoas. Hoje, eu e meus filhos, antes de dormir, eu exercito a imaginação. Meus filhos, vão imaginar, o que você... eu queria a lua, imagina você. Aí a gente fica brincando de imaginação. Porque se eu não ajudar meus filhos, eu vou criar um paradigma com eles que podem levar traumas. Tem pessoas que às vezes os pais batem muito. Nada errado contra isso. Pais que amarram. Pô, minha mãe, eu nasci numa favela com a minha mãe. Então, para ela não deixar eu me envolver com as outras crianças, com marginais ali, ela me amarrava na máquina de costurar. Ela me amarrava. E aí, eu já com meus coachings conversando, existe traumas maiores, né? Você é uma esposa, aí quer um outro marido, e esse marido acaba maltratando a sua filha, e essa filha vai crescendo com um trauma, que o homem não presta, que padrasto não presta, e aí esse trauma é um paradigma, e ele impede de você não crescer, de você não ter merecimento, e o pior é que está inconsciente, porque para você já passou o trauma. Eu nem me lembrava mais que minha mãe tinha me impedido de sonhar, nem me lembrava que ela me amarrava. Eu estava tão preocupado com o momento agora, mas estava gravado o meu paradigma de não merecimento, incapacidade, de não poder, não conseguir. E o pior não é nada. Meus pais estão juntos até hoje. Estão hoje até juntos. Mas meus pais e minha mãe sempre brigaram. E ali ficou o meu paradigma, que é o casal brigando. Então, quando eu sempre estava com a minha esposa, ela talvez tivesse construído o paradigma dela, e quando a gente se juntou, como eu falei, eu não me formei como eu me formei brigando, mas eu amava minha esposa e a gente brigava, porque era um paradigma. Mesmo que a gente não quisesse brigar, alguma coisa acontecia para a gente brigar. Eu acredito que tem muita gente aqui que já teve a oportunidade de ganhar um pouquinho mais, mas o paradigma não te deixa. Você começa a pensar: isso não é para mim, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não posso, estou com medo. E isso a gente chama de jugo. O jugo, não sei se vocês sabem o que é o jugo. Jugo é um pedaço de madeira, né, que pega no boi aqui e pega num outro boi do lado. Então, às vezes, conscientemente, você quer ir até para ali, que é bom, mas o jugo, o paradigma, ele, do medo, da incapacidade, de não merecimento, ele te puxa para voltar para o lugar. E você não sai. E o tempo está passando, os anos estão passando, e a gente tem uma vida só. Para quem acredita que tem duas, ok. Nada demais. Se eu tiver outra, ok.
Mas essa que eu estou vivendo, eu quero viver o do melhor. Porque uma coisa, Deus, ele não é homem de fazer promessa, ele não é homem de falar, prometer para você e não cumprir. Então ele falou assim, ele quando expulsou lá, né, eu estou estudando isso, ele expulsou Adão e Eva. Mas ele falou assim, você vai ter muito trabalho, você vai trabalhar pra caramba, mas tudo é teu. Se você quiser, tudo aí é teu, para você prosperar. Aí eu só escutei, né, o lance de trabalhar demais e não escutei que é para mim trabalhar muito, mas que é para me prosperar. E aí quando eu nasci, minha mãe costureira, levando ali, me impedindo de sonhar, me pedindo disso, me amarrando, me falando isso, me criou um paradigma que eu não posso. Eu posso até aqui. Então a minha amiga, meu amigo, tira essa barreira. Eu falo assim, o fluxo do rio. O fluxo do rio vem da cachoeira e vai pro alto mar. Ó, o alto mar sem fim. Então você vem pelas águas, batendo em pedra, correndo em alguns momentos em águas tranquilas, depois cai numa cachoeira, é a nossa vida. Só que o que acontece? Você mesmo cria uma barreira. E aí essa barreira você não atinge o alto mar. Quebre essa barreira. E essa barreira só é quebrada por você mesmo. De não ficar pensando negativamente. Não pense mais nada. Nunca pense mais nada negativo. Mesmo que a circunstância está falando. Sabe por quê? Você não é o passado. Você não é o que está acontecendo. Você é o futuro. Tá? Ó, eu não tenho como voltar atrás. Eu não tenho como deixar de fazer as coisas que eu fiz errado no passado. O que me determina é daqui para frente. Tem até uma música, né? Da Bíblia, uma música que fala assim: à noite eu chorei muito, mas de manhã só alegria. Então a oportunidade de acordar e respirar. Tem os seus familiares que alguns foram, alguns não foram, mas você está. Qual é o motivo por que você não foi? Então tenta fazer essa jornada de uma forma extraordinária. Sabe, o mundo é muito lindo. Aqui, ó, tô atrás de um verde, tem verde ali, tudo, sabe? Trabalhando. Se espelhe na lei do vácuo. Tire o que está ruim na sua memória, da sua cabeça, e coloque outra. Se você só pensa, mas não tira, ela não vai ficar no lugar, beleza? Então, eu acho que falei pra caramba. Meu nome é Aquino, eu tô nessa jornada, que a gente chama de jornada da família blindada. Para quê? Pra gente sair desse ponto A pro ponto B numa forma mais tranquila. Sei que é difícil, sei que o controle emocional nosso é extraordinário, mas ele que nos comanda ir e vir. Não é ele, nem ela, nem o governo, nem isso, é nós mesmos. Então não deixe que o seu controle emocional te controle. Ó, nós temos dois, racional e o emocional. Às vezes só trabalhamos nesse aqui, no emocional. Às vezes só trabalhamos nesse. E é ruim. Tenta ter um equilíbrio. Outra coisa, cala a boca. Não fale muito. Não fale muito. Não fale decisões. Bota lá seu quadro e fique quieto. Fique quieto. E só aqui, ó, nos pensamentos. Ok? Então estamos juntos nessa jornada. Se você chama alguém, siga o Instagram. Eu também tenho um canal do YouTube que tem algumas coisas extraordinárias lá. E eu agradeço a vocês esse momento, esse tempo que vocês deram para mim. Obrigado, tchau, tchau.
Ó, vidas extraordinárias vão acontecer daqui para frente. Um abraço.